Paz do Senhor a todos vocês que estão chegando agora. Gostaria de pedir você que está aí chegando nesse momento, se você não é inscrito, que se inscreva, e aqueles que já são inscritos, que dá o seu like para que nós possamos alcançar mais pessoas. Vamos estar iniciando essa live agora, para que eu creio que o Senhor vai falar com muitas pessoas nesse momento. Você que está chegando agora, nós vamos hoje estar falando das promessas, né, do Senhor, como você pode ser alcançado pela misericórdia e o amor de Deus, e como nós podemos também receber o melhor de Deus e como nós podemos receber as promessas do Senhor. Talvez você vai achar até incoerente a palavra que o Senhor me deu, mas essa palavra, ela fala muito comigo, e eu queria dividir, compartilhar com vocês nessa noite, nesse dia. Por quê? Porque a palavra do Senhor, o que o Senhor me deu aqui em Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus. Quero agradecer a todos vocês que estão agora compartilhando, né? Eu agradeço. Aqui, essa palavra diz assim, olha: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que eu quero dizer para você? O que é que você está... Talvez o inimigo está achando uma brecha para estar tentando você, perturbando a sua mente, perturbando o seu coração, com muitas coisas falando que você não vai conseguir, falando que para você não vai dar certo, falando que você não é capaz, que está tudo perdido, porque Deus não olha mais para você. E aí o Senhor está dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Às vezes nós ficamos preocupados somente com o pão, com a roupa, com o que vamos comer, o que vamos vestir. Mas a palavra de Deus tem muitas coisas que também está escrito. Quando Deus disse a Abraão: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, vai para as terras que eu te mostrarei. Eu vou te enviar para uma terra que mana leite e mel. Isso também está escrito. As promessas de Deus, quando Deus promete a Abraão, vou fazer de você pai de uma grande nação. Está escrito que o Senhor tem planos de prosperidade, planos para a família, planos de vitória para cada um de nós. Mas o diabo, ele quer fazer você desistir, falar, olha, quantos anos isso não aconteceu. Quando o Senhor disse para Abraão, depois que ele chega, já com 100 anos, tem o filho, quando aquele menino já está adolescente, agora o Senhor pede o Isaac.
Aí Abraão, ele não pensa duas vezes, ele sacrifica o Isaac, porque está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que aconteceu aqui? Deus já tinha dado a palavra a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, mesmo ele sendo velho, já avançado em dias. Sara também. E agora Deus pede o Isaac. Como que ele seria pai dessa grande nação? Mas a palavra que saiu da boca de Deus para Abraão é que ele seria pai de uma grande nação. E ele tinha certeza que mesmo ele sacrificando o Isaac, ele seria pai de uma grande nação. Talvez Deus já disse para você que você vai dar tudo certo, o seu trabalho, você vai ser uma pessoa próspera, mas as circunstâncias do momento faz você olhar e te ver somente um derrotado. Mas o Senhor está dizendo para você: eu prometi. E toda palavra que sai da minha boca, eu sou fiel e verdadeiro para cumprir. Então, se você tem promessa de Deus na sua vida, mas o inimigo está te desmotivando, o Senhor hoje está dizendo para você: eu sou contigo, não temas. Quero te dizer que quando Jesus estava ali, depois de ter jejuado 40 dias, com certeza, depois de você ficar 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber, o que é que você vai ter? Fome e sede. E o inimigo conhece os nossos momentos de fragilidade. Ele estava vendo que naquele momento o que Jesus precisava era comida. E ele tentou fazer com que o Senhor fugisse do propósito de Deus. Quando ele disse assim: se tu és mesmo filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. É quando ele chega para você e fala assim: se Deus é com você, por que você está passando isso? Se você é mesmo, se você confia em Deus, então faz assim que vai dar certo. E aí muitas pessoas é tentado e sair fora do propósito de Deus. Então o que eu vejo hoje nessa palavra, Deus tem promessas para nós, mas ele disse também que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, nós deveríamos nos animar, não deveríamos abaixar a nossa cabeça, ficar preocupado com a circunstância, preocupado com o que as pessoas estão falando a nosso respeito, preocupado com o que o mundo, o que está acontecendo ao nosso redor. Qual é a palavra de Deus para você? Qual é a promessa de Deus para você? A promessa do Senhor é lá em Mateus 19, capítulo 20, diz assim, versículo 19 e 20, diz assim: olha, eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quer dizer que você não está sozinho. A promessa do Senhor, ele diz assim: eis que eu farei de ti uma grande nação, eu farei de você, a sua família vai ser bendita, abençoada sobre a terra. Ah, mas hoje o meu filho está nas drogas. Hoje minha filha tá separada, meu marido me abandonou, minha casa está destruída. Mas o Senhor disse: tudo que sai da boca de Deus, Ele é fiel para cumprir. E hoje eu venho nesse momento desejar a você que você seja alcançado pela palavra do Senhor, que você confie na palavra do Senhor. Se você está passando por uma dificuldade nesse dia, vê essa palavra. O Senhor disse assim: olha, nem só de pão viverá o homem. Não preocupa com a circunstância, preocupa que a palavra do Senhor disse, que está escrito. Tudo que está escrito na palavra do Senhor é para que nós tomamos posse para a nossa vida. Lá no Salmo 91 está assim: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E por que você está com medo? Lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes nós ficamos
quando ele fala aqui no versículo 4, porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Qual a palavra que você tem recebido e tomado posse? Aqui ele diz assim, olha, no versículo 5, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O diabo conhece a palavra. E talvez o nosso defeito é porque nós não conhecemos a palavra. A falha do homem é não conhecer. A palavra do Senhor diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Porque quando eu conheço a palavra de Deus e tomo posse dela, eu tenho confiança e tenho certeza. Porque a palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quando o inimigo mostra ali, fala, olha, lança daqui abaixo. Porque está escrito, ele estava falando de quê? Ele estava falando da palavra. E como que aí, mas agora se eu fizer isso, porque o diabo está escrito, realmente ele falou a palavra, mas como que eu vou combater os enganos de Satanás? Porque o Senhor disse assim, também está escrito, né? Que não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Porque o diabo, muitas vezes, ele usa a própria palavra para nos confrontar. E se você não conhece as escrituras, você cai. Não, realmente é verdade. Isso que essa pessoa falou está realmente na palavra. A pessoa falou que eu vou ser derrotado. Que se eu não fizer isso, o inimigo vai destruir a minha vida. Teve muitas pessoas, teve um dia que uma determinada pessoa, que se dizia profeta, chega para mim e diz assim, Deus está me revelando que você está cometida de uma doença muito grave. E se você não orar, presta atenção, se você não orar, como fez Ezequias, você não tem nem 3 meses de vida. Sabe o que eu fiz? Eu não orei. Porque aquele momento, se eu orasse, eu estava anulando uma outra profecia que eu tinha recebido do Senhor para a minha vida. Porque eu tinha recebido uma profecia que eu iria cortar os 4 cantos desse país pregando o Evangelho. Eu não tinha ido a lugar nenhum pregando o Evangelho. Isso já tem mais de 20 anos dessa profecia. E eu tinha recebido uma profecia que eu ia cortar os 4 cantos do país. Aí chega esse que se eu não orasse, eu ia morrer em 3 meses. Uma das 2 era falsa. Então, a única coisa que eu fiz, eu já recebi uma profecia do Senhor. Agora vem outra dizendo que é do Senhor. Então, eu não vou orar, porque se eu orar, eu estou acreditando nisso aí. Então, eu não orei. Só falei para o Senhor, o que for do Senhor, cumpra na minha vida. Eis-me aqui, cumpra a tua vontade. Eu estou aqui para receber a tua palavra. O que for do Senhor, eu recebo. Tem mais de 20 anos. E eu estou aqui. E se eu tivesse orado, eu tinha anulado a verdadeira. Tem momento que o inimigo fala que dá a impressão que é de Deus aquela questão. Mas nós temos que orar, porque tem muitas pessoas que anulam a palavra de Deus, porque hoje ele confia em uma profecia. Aí amanhã chega outra pessoa, entrega outra profecia. E ali ele vai anulando tudo, não acontece nada, porque ele não tem uma fé genuína. Então, quando você recebe algo da parte do Senhor, escreve na tábua do seu coração e toma posse.
e venha o que vier, você fala, está escrito, o Senhor já falou, e eu tomei posse. Deus tinha falado com Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Levou tantos anos, o Isaac agora era um adolescente, e Deus pede o Isaac, mas Abraão tinha certeza que ele, mesmo ele matando o Isaac, Deus ia fazer o milagre. Que ele ainda fala para o moço, olha, nós vamos subir, nós vamos sacrificar o Senhor e vamos descer. Então, ele tinha certeza que o Isaac voltaria com ele. Como você tem que ter certeza que se Deus tem promessa na sua vida, se Deus prometeu para você uma família abençoada, se Deus prometeu restaurar a sua saúde, e aí às vezes chega o médico e fala, olha, não tem mais jeito, mas se o Senhor prometeu, Ele vai curar. Se o Senhor prometeu salvar a sua família, Ele vai salvar. Se o Senhor prometeu abrir a porta para você, Ele vai abrir. Porque está escrito, tudo que está escrito na palavra do Senhor é para nós tomar posse. Quando o Senhor disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem muitas pessoas tentando o Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele cumpre a palavra, só que Ele tem o tempo dele. Aí as pessoas não sabem esperar o tempo de Deus. Há pouco tempo, Deus tocou no meu coração para trazer essa mensagem, está escrito. E eu comecei a ministrar, está escrito, né? Está escrito que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Está escrito que nós devemos confiar que o Senhor abre porta onde não tem porta. Está escrito que o Senhor vai colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Tudo isso está escrito. Aí o Senhor pediu para mim que eu sacrificasse o meu Isaac. E o meu Isaac era algo que eu tinha colocado na presença do Senhor. Meu Isaac era algo que eu confiava que seria talvez o meu futuro, né? E o Senhor me pediu meu Isaac. Eu estava ministrando, está escrito, e o Senhor falou assim, também está escrito que o Senhor que eu pedi o Isaac para Abraão. E eu quero o seu Isaac. Naquele momento, eu comprometi, entreguei naquele momento, falei para o Senhor que aquele Isaac que ele me pedia era dele. E depois eu fui entender que quando o Senhor nos pede o nosso Isaac, Ele está pedindo que você sacrifica o seu futuro. Porque Isaac era o futuro da descendência de Abraão. Esse era o Isaac. E quando o Senhor me pediu o meu Isaac, Ele estava me pedindo aquilo que eu acreditava que era o meu futuro. O seu futuro não está em coisas. O seu futuro não está em pessoas. O seu futuro está em Deus. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele, porque tudo mais Ele fará. E eu creio, você que está vendo essa live agora, você que talvez vai ver futuramente, talvez você está com medo, você está pensando em procurar alguém, que alguém possa te ajudar. Quer dizer para você, você pode até procurar, porque Deus usa as pessoas para nos abençoar. Você pode até procurar alguém, porque Deus usa o médico, Deus usa o advogado, Deus usa os pastores, missionários, Deus usa o patrão, usa várias formas para nos abençoar. Mas seja quem for
que você for procurar, que você for aproximar, confia. Não que essa pessoa vai fazer algo para você, porque está escrito que nós podemos todas as coisas. Em quem? Naquele que nos fortalece. Pode ser o homem usado para fazer qualquer coisa por você. Pode ser tudo, mas tudo provém do Senhor, porque está escrito que tudo pertence ao Senhor. Quando você entra na palavra do Senhor, você vai seguindo aqui, quando você vê aqui no versículo 10, vai dizer assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, quando você vai com a palavra, você só vai vencer as tentações, as hostes espirituais da maldade. Você só vai vencer o adversário da sua alma através da palavra. A palavra do Senhor, ela é a maior arma que nós temos aqui nessa terra. Então, quando você pensar e ficar com medo e acreditar que o inimigo vai te derrotar, lembra dessa palavra. O Senhor não diz para o diabo: olha, você não pode fazer isso. Ele diz: está escrito, porque nós só vamos vencer o adversário da nossa alma é através da palavra do Senhor. Quero dizer para vocês que hoje eu sei que o Senhor vai falar com alguém. Eu sei que às vezes tem pessoa que já está pensando em desistir, não está acreditando mais que as coisas vão acontecer, mas o Senhor está dizendo para você: está escrito que eu faria de você mais do que vencedor. Jesus, ele nunca perdeu uma batalha. Quando o inimigo pensou que estava ganhando a batalha lá na cruz, ali estava começando o triunfo do Senhor Jesus. Ali começava a vitória. Então, eu quero nesse momento pedir a você que, se você está com alguma dúvida do amor de Deus pela sua vida, comece a olhar para a palavra dele. Aonde está escrito que ele amou o mundo, lá em João, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não tem amor maior do que esse. Quando eu fico imaginando o amor que eu tenho pelos meus filhos, eu não seria capaz de permitir nada, eu me colocaria no lugar deles. E Deus deu o próprio Filho, por amor de mim, por amor de você. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que aqui Jesus, ele começa o ministério dele. Agora eu fico apaixonada, porque depois de ser batizado, de descer sobre ele o Espírito Santo, aí Deus permite ele ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí tem gente que fala assim: não, mas você não é crente, por que você está passando por tudo isso? Você não é crente, por que você está passando dificuldade? Jesus agora, foi reconhecido Filho de Deus. Aí ele disse assim: olha, eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Agora você imagina. Tinha acabado de batizar, descer as águas,
foi reconhecido, batizado pelo Espírito Santo, agora ele é levado pelo deserto, jejuou 40 dias, 40 noites, agora ele é levado pelo deserto e é tentado por Satanás. Se ele não tivesse estruturado na palavra, por isso que nós devemos estruturar na palavra, nós devemos conhecer a palavra. A hora que o inimigo vier contra a sua vida, porque ele vai vir. Ele vai vir, porque ele não desiste. Quando você olha, tem gente que fala assim, mas eu estou na igreja. E daí? E daí se você está na igreja? Eu sou crente, sou batizado. E aí? Você precisa ser transformado pela água e pelo Espírito. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal. E ali, quando aconteceu, antes de acontecer aquelas tragédias na casa de Jó, ele estava onde? No templo. Ele foi sacrificar a Deus. E quem que estava lá também, no meio deles? Satanás. E Jó estava incomodando o inferno. Talvez você, por ser servo de Deus, por ser íntegro, ser reto, ser temente a Deus, desviar do mal, aí é onde que o inimigo fica mais furioso contra a sua vida. Por isso que você tem que estar com a palavra de Deus na sua boca. Está escrito que o inimigo não vai ter poder contra a sua vida. O inimigo não vai ter poder para tentar você além do que você possa suportar. Então, o que está escrito, que o Senhor garante a minha vitória. Para trás de mim, Satanás, porque eu tenho Deus na minha vida e o Senhor é que me guarda e me livra de todo o mal. Então, aqui, quando Jesus passa por tudo isso, os anjos vêm e o servem. Quando você resiste às provas, os anjos do Senhor vão te servir, ele vai entregar a sua vitória. Quero dizer para você hoje que está vendo essa live, você vai cantar o hino da vitória. Você que talvez começou a ver angustiado, quero dizer para você, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero que você comece a olhar quantas promessas você já teve. E pense quantos livramentos também você já teve. E comece a entender que o Senhor não desistiu de você. Quero que você comece a buscar na palavra do Senhor. Eu fico imaginando se Jó tivesse o primeiro impacto de tudo aquilo que foi acontecendo, as notícias ruins que foi chegando, se fosse nós nos dias de hoje, que não suportamos ser contrariado por nada, em vez de ser nós que devemos nos curvar diante do Senhor, nós é que queremos que Deus se curve diante de nós ficamos ditando regras, mas você já imaginou se fosse um de nós, naquele momento que Jó recebeu tantas notícias ruins, tantas tragédias acontecendo. Como seria se fosse eu ou você que estivesse no lugar de Jó? E ele, naquele momento, ele só engrandecia o nome do Senhor. Eu creio que o que você está precisando hoje é isso. Começar a louvar, a glorificar o nome do Senhor.
começar a dizer: meu Pai, eis-me aqui. O Senhor é o meu Redentor. E eu sei que o Senhor vive. E eu sei que a minha família, antes de ser minha família, ela é do Senhor. Eu sei que o meu esposo, antes de ser meu esposo, ele é do Senhor. Ah, mas meu casamento está bem, meus filhos estão bem, mas eu estou desempregado, estou passando necessidade. Lá em Apocalipse 3, 7 diz assim: eis que põe diante de ti uma porta aberta. E a porta que eu abro, ninguém fecha. Então está escrito que a porta que o Senhor abrir para você, ninguém vai fechar. Ninguém. Pode querer fechar, pode vir perseguição, pode vir qualquer situação, mas não vai conseguir fechar. Porque está escrito na palavra do Senhor que a porta que ele abre, ninguém fecha. E que a porta que ele fecha, ninguém abre. O inimigo até pode pensar que fechou. Mas lá na frente ele vai ver o tamanho do portão que Deus abriu diante de você. Lá na frente o inimigo vai ter que encarar que ele fechou uma porta, mas o Senhor escancarou um portão enorme diante de você. Porque Deus fala e cumpre, ele vela pela palavra dele. Então está escrito que o Senhor ama a família, está escrito que o Senhor abre porta onde não tem porta, está escrito que o Senhor, ele é médico dos médicos e advogado dos advogados. Eu sei que tem várias causas, tem várias pessoas que talvez têm N causas aí que precisa da intervenção do Senhor. Eu tenho certeza para você que está escrito na palavra de Deus e que se você crer, você vai ver a glória do Senhor. Se você acreditar no que está escrito na palavra de Deus, se você acreditar que o Senhor Jesus, ele pode todas as coisas, essa situação vai mudar. Eu creio que você vai conseguir. Então, quero que nessa noite, eu quero que você que está comigo até agora, você vai fazer essa oração comigo. E vai compartilha também com outras pessoas. Depois essa live, você compartilha, porque eu sei que vai sair milagre, vai acontecer milagre. Tá? Então vamos orar. Eu quero que você ore agora comigo e que tome posse dessa palavra, porque tudo que você precisa, todo sustento, todo alimento, toda solução, toda resposta está escrito na palavra de Deus. Tudo que você precisa está escrito. E não deixe o inimigo usar você para tentar o Senhor Deus. Então vamos orar. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Essas pessoas, ó Deus, que está acompanhando agora essa live, Senhor. Eu não as vejo, meus olhos não veem, minhas mãos não tocam, mas aonde a minha mão não tocar, o Senhor toca as Tuas mãos agora. Pai, essa pessoa que estiver angustiada, essa pessoa que está precisando de uma porta aberta, essa pessoa que precisa da restauração na família, no casamento, Senhor, na saúde, seja qual for a situação, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que a resposta do Senhor, o que está escrito na tua palavra, que nós podemos todas as coisas no Senhor, porque o Senhor é que nos fortalece. O Senhor fortalece essa pessoa, dá a ela convicção de que a vida dela já está resolvida, todas as causas, porque o Senhor nunca perdeu uma batalha. Eu profetizo a bênção e a vitória sobre a família, sobre o trabalho, sobre
todas as áreas da vida dos teus filhos. Abençoa cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe cada um que compartilhou, cada um que assistiu, e continue compartilhando para que nós possamos levar a palavra do Senhor a mais pessoas. Amém?